próximo texto é Colossenses 2, 16 e 17, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Esse texto é um texto muito usado pelas pessoas que não querem guardar o sábado, pelos religiosos que guardam o domingo. E esse texto ele é usado para dizer que o sábado ele é sombra. Que o sábado ele não está mais em vigor. E que ninguém deve ser julgado por guardar o domingo ou por guardar qualquer outro dia. Ele fala também sobre comida e bebida, mas nós não vamos tocar nesse ponto no momento. Nós vamos tratar desse assunto em um outro vídeo. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que esse texto ele traz sábado no plural. Eu vou repetir: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Sábados, dos sábados, no plural. Que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Que sábados que são sombras que apontavam para Cristo? Você já se fez essa pergunta? Para saber a resposta a essa pergunta, é necessário que nós retrocedamos muitos capítulos das Escrituras, muitos livros das Escrituras, lá para o início, para saber um pouco mais a respeito dos sábados e do sábado, no singular. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, ou preste atenção aqui na leitura, mas eu aconselho que você compare, seja como os bereanos, compare tudo na palavra. Não acredite porque eu estou dizendo, mas compare na sua Bíblia. Levítico 23, nós vamos ler a partir do versículo 3. Nós vamos ler aqui alguns versos. Levítico 23, verso 3. Então note aí que logo no subtítulo na minha Bíblia diz o sábado, no singular. E diz o seguinte: 6 dias trabalho se fará. 6 dias trabalho se fará. Mas o 7º dia será o sábado do descanso, no singular. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor. Note que aqui está dizendo que esse sábado no singular é do Senhor. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então aqui no versículo 3 do capítulo 23 de Levítico está falando de um sábado semanal que vem após 6 dias de trabalho. Esse sábado é chamado no singular e é dito que esse sábado é do Senhor. Esse é um fato interessante a ser analisado, a ser observado atentamente. Porque olha o que diz no verso 33. Melhor, no 32. Aqui está se falando do sábado, do dia da expiação, que era também chamado sábado porque era um dia de descanso. Ele caía, vamos voltar aqui um pouco mais. No verso 27 diz, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então nesse dia, no dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, também não se deveria fazer nenhum trabalho, era um dia de descanso, era um sábado, porque a palavra sábado significa descanso. Mas o sábado do Senhor
é um sábado semanal, após 6 dias de trabalho. Esse aqui ele caiu em uma data fixa, que era o dia 10 do 7º mês. E olha o que é dito no verso 32 a respeito desse sábado. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. Ou seja, ao pôr do sol do dia 9. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Aqui não está falando celebrareis o sábado do Senhor, o vosso sábado. Então esse sábado, o dia da expiação, era um sábado judaico. Esse era uma sombra das coisas futuras, porque Cristo ainda não tinha vindo. Olha no verso 37 e 38 como faz a distinção dos sábados do Senhor e do sábado judaico, que caíam em datas fixas. 37 e 38. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que fareis ao Senhor, porém aos 15 dias do mês, melhor, vou ler do verso 37, eu li direto aqui no 38, mas vamos retroceder. Verso 37 e 38. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Então eram festas judaicas, mas aqui também é dito que eram festas do Senhor, mas elas tinham um propósito. E no verso 38 fala, vou repetir o finalzinho do verso 37, cada qual em seu dia próprio. Verso 38, além dos sábados do Senhor. Aqui cita no plural porque faz uma referência aos sábados semanais, que semana após semana eles aconteciam, como acontecem até hoje ininterruptamente. Além dos sábados do Senhor. Então, além dos sábados do Senhor, tinha os sábados que caíam em cada dia próprio, como fala no verso 37. Cada um tinha que ser observado em seu dia próprio, caindo ele no dia 10 do 7º mês, como o dia da expiação, ou caindo no dia 14 do 1º mês, como a Páscoa. Olha, por exemplo, o capítulo 23, versículo 5. No mês 1º aos 14 do mês pela tarde é a Páscoa do Senhor. Então, esse dia também, no verso 7, você pode ver, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Não se devia trabalhar nesse dia. Era também um dia de descanso, mas caía em uma data fixa. Então, por que lá em Colossenses vem dizendo que esses sábados eles eram sombra das coisas futuras? Eu quero que você agora preste bastante atenção para entender isso. Por exemplo, a Páscoa. No capítulo 23 de Levítico, diz que a Páscoa era aos 14 do 1º mês. Correto? Correto, é isso. Mas lá em 1 Coríntios 5, verso 7, olha o que vem dizendo. 1 Coríntios 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, aquele sábado que caía no dia 14 do 1º mês, que era a Páscoa, era uma sombra de Cristo. Porque quem é a nossa Páscoa, segundo Paulo, aqui no capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios? Cristo é a nossa Páscoa. Então hoje nós não precisamos guardar no dia 14 do 1º mês mais a Páscoa. Porque Cristo já foi sacrificado por nós. Hoje a Páscoa mudou até de data, mudou até de finalidade. Ela tem fins comerciais, fins totalmente contrários aos quais deveria ter. E nem deveria existir a comemoração desse dia, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele já foi crucificado, já foi sacrificado por nós. Não é necessário nós guardarmos um dia, um feriado específico para a Páscoa, porque a nossa Páscoa é Jesus. Então esse sábado, esse dia no qual não se deve trabalhar, se deve descansar, esse feriado, poderíamos dizer assim na nossa linguagem,
ele foi abolido, ele não existe mais. Mas mesmo assim, os cristãos, eles insistem em guardar esse dia. E geralmente ele é guardado no domingo, inclusive. Agora vamos para outro texto, aqui de Levítico 23. Levítico 23, verso 9 em diante, que é a festa das primícias. Olha o que diz. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E aqui continua descrevendo, né? Esse dia, o dia das primícias, como também um dia especial, né? Um dia separado. Olha lá no verso 24 e verso 25 o que diz, ó. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Esse era o dia das primícias. Que acontecia em que dia? Ao 1º do mês, do 7º mês. No dia 1º do 7º mês, era o dia das primícias. Mas esse sábado, esse dia que deveria ser observado como descanso, que era uma data fixa, ele também perdeu a sua finalidade. Porque quem é a nossa primícia? Vamos lá em 1 Coríntios 15, verso 20, que Paulo lhe responde: quem é a nossa primícia? 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então aquela festa das primícias, ela apontava para Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Então, amado, qual que é o contexto desse texto de Colossenses 2, verso 16 e 17? Que os sábados eram sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O contexto desses sábados, amado, não é o sábado semanal, mas são sábados de festas fixas, observadas pela nação judaica, que apontavam para o Messias. Esses dias que foram abolidos, que não precisam mais ser observados, Páscoa, primícias e outras festas que existem, que nós não vamos entrar em muitos detalhes agora, mas o fato é que esses dias que foram abolidos, que eram sombras que apontavam para Cristo. Então Cristo veio, a sombra encontrou a realidade. Qual é mais importante? A realidade ou a sombra? A realidade. Então, essas festas eram sombras que apontavam para a realidade, o corpo que pertence a Cristo. Ele é as nossas primícias, ele é a nossa Páscoa. Ele foi o cordeiro imolado para dar a você e a mim o direito à vida eterna. Mas isso não significa que ele aboliu o sábado, porque ele mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Nós vimos em outro vídeo que todos os apóstolos, eles guardavam esse dia. A mãe de Jesus guardou esse dia e não foi lá no sepulcro no sábado, mas ela observou esse dia conforme o mandamento. Diz lá nos últimos capítulos de Mateus e Marcos. Então você pode perceber, amado, amada, meu querido, minha querida que acompanha agora esse vídeo, que o contexto verdadeiro desse texto não está mandando ninguém deixar de guardar o sábado, não. São sábados de datas fixas, os feriados, os dias em que ninguém trabalha hoje em dia, né? Que são Páscoa, outras festas fixas que já perderam a sua validade, porque a realidade já encontrou a sua sombra.
Então não é mais necessário se observar esses dias, mas o sábado ainda precisa ser observado. Ele continuará sendo observado. E para que você entenda melhor isso, eu quero que você preste atenção em Isaías 66, verso 22 e 23, que diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então até na nova terra, querido, de uma lua nova, ou seja, de um mês, de mês em mês, que a lua nova marca o início de cada mês, de mês em mês e de sábado em sábado, toda a carne, todo ser humano na nova terra vai adorar a Deus. E você que guarda o domingo, querido, como você vai fazer? O domingo ele é uma invenção humana, ele é uma tradição humana. Que Deus o ajude a entender e a perceber que esse dia santificado por Deus, o sábado, o sétimo dia da semana, ele continua em vigor. E até na nova terra ele será observado. Que Deus lhe abençoe.